E vamos para o nosso primeiro segmento de entrevistas aqui da programação nosso Conexão. Eu quero destacar que nós vamos conversar agora, em primeiro momento, com a Georgia Tomasi, coordenadora da Juventude. E nós vamos falar sobre o início das atividades do Centro de Cidadania e Juventude, o formulário online, que foi criado para organizar a Semana da Juventude. Além disso, também para relatar os projetos que a coordenadoria vem desenvolvendo ao longo deste ano. Deixa eu ver se eu consigo. Tá tudo ok? Tudo certinho? Vamos lá então? Vamos saudar com um bom dia especial. Seja bem-vinda à nossa programação, a Georgia Tomasi, que é coordenadora da Juventude. Bom dia. Bom dia a todos que nos prestigiam. Bom dia, Edinho, Leandro. Muito obrigada pelo convite. Que bacana. Georgia, atualiza para nós sobre esse trabalho. Estou percebendo que nós percebemos, e é visível, notório, que o caminho online é a ferramenta para que nós consigamos, prosseguir com os nossos projetos, né? Sim, o que a Secretaria de Segurança Pública, em conjunto com a Diretoria de Proteção Social, pensou para esse ano, referente à 12ª Semana da Juventude. Essa semana ela é prevista em lei para acontecer na segunda semana de agosto. Porém, com a questão da pandemia, nós não poderíamos aglomerar os jovens para poderem participar desse momento e discutir, poder debater as questões e as temáticas que envolvem o público jovem de Caxias do Sul. Então, como uma forma de não perder esse espaço tão importante de protagonismo juvenil, mas também pensando na importância de que esses jovens possam aderir a esse momento, pensamos em criar esse formulário online, onde os jovens poderiam dizer o que eles gostariam de temas que fossem ofertados e o que hoje está latente para que seja discutido e quais os horários que eles poderiam aderir com maior facilidade. Sim, entendo. E na visão hoje, né? Na visão hoje da Coordenadoria da Juventude, como é que vocês veem neste momento? E não temos como não associar, né, Jorge, esse momento ligando-se à pandemia. Como é que está esses movimentos de juventude? Há muita estão represados os movimentos? Há muita carência de nós entendermos como é que está essa juventude? Como é que a Coordenadoria tem acompanhado tudo isso nesses momentos difíceis que estamos vivendo? Certo. Principalmente hoje nós nos utilizamos do Conselho Municipal da Juventude, porque nesse conselho existem diversas representações das lideranças da cidade, tanto de ONGs quanto do próprio executivo, de lideranças estudantis, que nos trazem os relatos do que acontece com o jovem nos diversos segmentos da cidade e a partir disso nós podemos pensar ações para potencializar as políticas públicas de juventude. Perfeito. Eu gostaria que vocês pudessem trazer um ponto de vista, Jorge, né, uma observação, porque nós vemos que a juventude, né, está afastada das aulas, né, a juventude. Os espaços que nós tínhamos de esportes, que eram um local para que a juventude pudesse estar participando de um envolvimento sadio, também não está acontecendo. Quando a gente fala modalidade esportiva, todas as modalidades esportivas que nós conhecemos. E também, né, nós estamos vendo que a vida social do jovem foi bastante afetada. Hoje os centros públicos, né, exemplo, espaços de parques, os centros comunitários, todos esses locais que eram utilizados por juventude, inclusive tem praças adequadas para espaços da juventude, todos eles estão fechados, né, não se pode utilizar. Então eu acredito que tenha muitos desafios, tem muito entendimento e muita deliberação a ser tratada por parte dessa juventude que encontra-se dentro de sua casa, né, encontra-se no seu trabalho remoto, nas suas atividades, não sei o trabalho, mas atividades, né, voltado online, e acredito que tem muitas coisas a ser deliberadas desse encontro, né? Sim, com certeza. A gente sabe que a juventude, pela questão da faixa etária, tem muita energia, né, muita criatividade, muito potencial nesse sentido. E o que nós pedimos hoje, até no momento que nós entregamos a carta para o prefeito, enquanto Coordenadoria da Juventude, enquanto Conselho Municipal da Juventude, foi no sentido de conscientizar os jovens de que, nesse momento, a gente precisa se reinventar. Que se nós temos o desejo de estar com os nossos amigos, precisa ser de forma virtual, não presencial. Se nós precisamos, então, e devemos praticar esportes, que eles sejam em modalidades individuais e em casa, se possível. Então, o nosso apelo no momento de pandemia é nesse sentido, de nos reinventarmos.
E é muito interessante o que você acabou de nos dizer, porque a gente está vendo que a juventude, né? Ela está procurando, não em sua plenitude, em seu todo, mas algumas pessoas estão procurando muitos desses locais ermos, né, afastados, estão procurando aglomerações, chamados encontros clandestinos, festas clandestinas, e tudo isso se torna um local perigoso nesse exato momento para a juventude. E eu acho que é muito válido, sim, essa carta online. A gente vai fazer depois mais um fechamento, você vai explicar, né, para a nossa audiência novamente como farão para todos que querem ter acesso a esse formulário, preencher esse formulário, para nós entendermos, né, de verdade qual é os anseios e como trabalhar essas políticas para vir conciliar tudo isso nesse período também para uma das importantes classes da nossa sociedade, que é também a nossa juventude. Georgia, participa junto com a gente ali em Farroupilha, Leandro Adamati. Nós estamos ao vivo também pela TV Serra de Farroupilha. O Leandro Adamati participando junto conosco por videochamada, também vai lhe fazer um questionamento. Ótimo, obrigado, Edinho. Quero cumprimentar a Georgia, bom dia. E o meu questionamento que eu dirijo a você, Georgia, nesse momento, a gente sabe, e você já pontuou, de que é um momento de se reorganizar, de se readaptar, que a pandemia acabou afetando todos, e muito, e em todos, né? Mas o jovem gosta muito desse contato, de estar junto, daquela festa, daquele momento de encontro de amigos, aquela presença física. Como vocês também começam a organizar as atividades dentro desse novo modal voltado mais para a questão virtual? Desculpa, Leandro, cortou a tua última frase. Tá, eu vou refazer novamente a pergunta. O jovem gosta muito desse contato físico, da presença do chamado calor humano. E agora, como vocês conseguem e planejam organizar as atividades da juventude nesse modal, nessa plataforma virtual? Porque o jovem é sedento pela presença física, né? Como trabalhar também essa questão virtual? Tá, claro. Bom dia, Leandro. Então, nós entendemos que as políticas públicas, elas têm que ser executadas a partir de um diagnóstico. Então, para esse diagnóstico ser feito, nós temos que conhecer o nosso público. Claro que as atividades presenciais, elas têm uma maior adesão em função da identificação que o jovem tem, e como mesmo tu falou dessa questão do calor presencial. Então, as atividades online, elas têm que ser atrativas, elas têm que ser um chamariz. Por isso da importância desses formulários, a importância do jovem ser protagonista e informar as instituições que estão fazendo atividades para eles do que eles gostariam que nós pudéssemos falar. Certo. E nesse momento você tem estado em contato certamente com os jovens também. O que eles têm dito? O que você tem sentido do clamor da juventude nesse momento da pandemia da Covid-19? Nesse momento, as demandas que surgem para a gente estão bastante relacionadas à questão da insegurança do Enem em função das atividades remotas, né? Como fica a qualidade desse ensino e até a questão emocional dos jovens para poder prestar esse exame num momento de pandemia, jamais vivenciado por nós, e também a questão do mercado de trabalho, do desemprego em massa que acabou acontecendo e de alguns contratos suspensos de jovem aprendiz ou cancelados, em que o público jovem acaba sendo amplamente afetado. Certo. A gente percebe também que o jovem tem um ardor, em outras palavras, uma vocação e um desejo de estar muito atuante na própria sociedade, de fazer a diferença. Você acredita que, passado esse momento da pandemia, o jovem virá cada vez mais com gás, com força, para estar presente na sociedade e demonstrar a sua atuação? Nós acreditamos que sim. Inclusive, a 12ª Semana da Juventude, ela vem também com esse intuito do jovem entender que ele precisa, para ser ouvido, ele precisa falar, ele precisa ocupar esses espaços de escuta pelas instituições, sejam ela do primeiro, do segundo ou do terceiro setor. Eu acredito que o jovem, entendendo que ele deve ser ouvido, ele também promove e estimula para que outros grupos de representações de juventude possam se comunicar e possam assim atuar e buscar, né, ter essa luta das políticas públicas com maior efetividade.
Ok, 9 horas e 52 minutos, esse é o nosso programa Conexão, que você está acompanhando. Para você que está chegando agora, nós estamos conversando com a Georgia Tomasi, ela é coordenadora da Juventude, e nós estamos deliberando sobre os desafios, né, da juventude nesse período. Está difícil hoje para idosos, né? Está difícil hoje para a massa trabalhadora poder conciliar o seu trabalho. Também há dificuldades no cenário da juventude. Georgia, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente e também explicar aos nossos internautas sobre o Centro de Cidadania e Juventude, que é um projeto, né, que vocês estão criando com parcerias com a Coordenadoria da Promoção da Igualdade Étnico-Racial, né? E explica para a gente sobre essa oficina, como é que se desenvolveu esse projeto, esse trabalho todo aí. Certo. Então, Edinho, o Centro de Cidadania e Juventude, ele era um espaço que já estava sendo pensado para ser construído aqui no nosso município, porém esse ano, com as articulações do secretário de Segurança Pública e da nossa diretora de Proteção Social, se pensou em fazer uma parceria com o governo do estado, porque hoje já existe na região metropolitana o Programa de Oportunidades e Direitos. Esse programa ele ainda não existe no interior do Rio Grande do Sul. Caxias vai ser o projeto piloto, digamos assim, dessa iniciativa. E esses centros de cidadania e juventude, eles têm como objetivo articular a Secretaria de Segurança Pública e a Proteção Social como um todo. Então, isso engloba a juventude, a Coordenadoria de Promoção Étnico-Racial, Acessibilidade e Coordenadoria da Mulher, assim como a Justiça Restaurativa, nessa promoção de qualidade, garantia e dignidade do desenvolvimento para os jovens, principalmente de 15 a 29 anos, e para suas famílias. Eu estava observando também aqui, né, que sobre o objetivo, até tu pode me esclarecer, me corrigir e ver se eu estou entendendo corretamente o que nós temos aqui. Diz que vai ter um centro, né, que é um espaço acessível de convivência para adolescentes, jovens, e o objetivo é oferecer atividades de lazer, esportes, cultura, qualificação profissional, afastando a juventude da situação de exposição ao risco de vulnerabilidade social e também levando a juventude a realizar ações que favoreçam a sua formação pessoal, profissional e também política. Isso mostra que há uma vertente, há um grande norte de trabalho, e eu tenho certeza que a coordenadoria vai ter muita atividade aí, Jorge. Sim, é esse o nosso objetivo, é criar um centro de cidadania e de juventude que ele vai além das oficinas de cidadania. Ele é um centro que ele tem como objetivo também a prevenção da violência, o combate à criminalidade no território que ele for implantado, assim como uma maior efetividade policial, pensando que os órgãos de segurança vão poder se utilizar desse espaço para conhecer um pouco mais as vulnerabilidades daquele território, poder conversar um pouco mais com a comunidade, e também o fortalecimento institucional, onde a partir desse centro, a ideia é que a gente possa, de uma forma transversal, fazer com que as políticas de juventude conversem e acompanhem esse jovem não só numa ação, num momento pontual da vida, mas sim num cronograma de atividades de formação dele dos 15 aos 29 anos. Eu gostei muito quando você disse essa parte, no qual dentro dessa integração que ocorrerá da juventude, mas estarão presentes também outras forças vivas e outros órgãos dos nossos pilares da nossa sociedade, para poder respirar a juventude, entender os anseios, né, entender as dificuldades, poder fazer, por assim dizer, um intercâmbio, né, com esse grupo, para poder ver as dificuldades. Porque quando a gente fala hoje em juventude, a gente fala em proatividade, a gente fala em pessoas, a juventude ela está envolvida em diversas segmentações, né? Eles estão no experienciamento de diversas coisas, né? E nada melhor do que entender realmente o que eles querem para poder dosar e trazer um conciliamento sobre tudo isso, mas que leve também eles a um caminho de produtividade, né? E não esse caminho que muitas vezes, fatalmente, muitos jovens têm buscado, que é a drogadição, né? Que muitas vezes envolvendo-se com o mundo do crime, que é isso que vira uma chaga e um peso que depois, nas tratativas do setor público, trazem um próprio peso para que nós possamos arcar, que é muitas vezes disciplinar. Então é trabalhar a juventude agora para conseguirmos, né, termos bons adultos no futuro. Seria mais ou menos isso, né, Jorge?
Isso, exatamente. A ideia de estar no território é exatamente a gente poder ter esse diagnóstico, poder conhecer o público, fazer um levantamento de informações e estatísticas completas para poder atender esse jovem e entrar nas lacunas que hoje não estão podendo ser cobertas. Perfeito. Jorge, eu quero agradecer você por vir hoje à nossa programação, conversar com a nossa sociedade. Vou deixar um espaço para ter o fechamento e também explicar novamente um pouquinho sobre esse tal de formulário, como é que as pessoas vão fazer para estar disponível, se já está disponível, quando vai estar disponível, como é que faz para que a juventude possa pegar tudo isso. Eu acredito que vai ter uma força muito grande de todas as vertentes e coordenadorias de juventude que atuam, né, ligadas ao órgão de vocês fazendo a coordenação municipal, mas eu acredito que haja muitos núcleos em bairros que vão se integrar, vão espalhar isso para a juventude. Mas como é que faz para as pessoas que querem mais informações buscar essas informações? Certo. O formulário da pesquisa da 12ª Semana Municipal da Juventude, ele está disponível no site da Prefeitura de Caxias do Sul. Ele fica disponível até o final do mês para que a gente possa, no final desse mês, fazer o levantamento e poder organizar o cronograma. Perfeito. Jorge, muito obrigado pela tua participação. Um abraço especial a todos aí que estão sobre a tua coordenadoria, sobre o teu trabalho, né? Muito obrigado por ter trazido para a gente essas informações, porque eu acredito que muito preocupa uma sociedade que está pensando na manutenção do emprego, no estudo, né? Estamos pensando nas atividades culturais, tudo muito preocupa também essa questão da juventude, como essa juventude vai se integrar e se sentir integrada no meio de tudo isso, não deslocado no meio de toda essa situação. Muito obrigado, Jorge. Verdade. Obrigada, Edinho. Muito obrigada, Leandro. Bom dia a todos. Perfeito. Bom dia. Tá aí então o nosso primeiro segmento de entrevistas, agora 9h58. Eu acredito, e o Leandro Adamati pode complementar para a gente, antes de nós irmos ao intervalo comercial, que é um dos pontos que precisa-se de uma atenção muito íntegra. A gente vê que o esporte é uma das ferramentas que estão sendo utilizadas, a educação, né, é uma das ferramentas a ser utilizada, a religiosidade é uma das ferramentas que é buscada para tentar tocar essa juventude, criar ambientações e espaços sadios para tentar conduzir, né, de forma sadia, conduzir essa juventude, mas é algo bastante complicado. E agora, nesse período de pandemia, no qual todos encontram muitas vezes dentro dos seus quartos, longe dos olhos dos seus pais, neste mundo virtual, neste mundo online, muita coisa pode estar acontecendo.